Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Colista. E hoje, para dar início às revistas de janeiro e fevereiro de 2021, nossa, nem lembro se eu alguma vez já fiz os reviews dessas edições da Culturama no mês que ela foi lançada. Talvez a edição 1, 2, 0 lá. Mas depois disso eu fui me atrasando mais que sei nem o que. Mas vamos lá para começar com a edição de janeiro aqui, revista do Donald. Donald Peninho de Patinhas e a Fórmula Secreta, do Conrado Massantuono e do André Freteiro, arte de capa. Que o dono da fábrica da Pato Cola descobre que alguém quer roubar a fórmula secreta da tal da Pato Cola e ele pede ajuda pro Tio Patinhas, que por consequência pede pro Donald e o Peninha investiguem. Um estado de investigação, blá blá coisa. Acho que eu já tinha comentado em outras edições passadas aí que, apesar de eu gostar da arte do Matsuono em capas, nas histórias em si eu já não sou lá muito chegado. Nas últimas edições também eu venho reclamando, falando de vez em quando da tradução da Culturama, que volta e meia deixa a desejar aí. Porém, nessa edição aqui eles fizeram um bom trabalho. Tem um trecho aqui que o Peninha e o Donald estão fazendo uma entrevista. Ele fala que fez entrevista sobre o idoso obstinado aqui. Aí aqui tem um texto, um pequeno notinha falando que é um termo lá da Itália, tipo uma gíria, um termo, uma espécie de velho que tem lá que ficam observando um canteiro de obras bem específicos. Mas eles deixaram a notinha aqui, eu achei que eles podiam, como eles têm feito, só traduzir o idoso obstinado aqui e deixar por isso mesmo. Mas eles explicaram aqui. Não foi só que não, tem um outro trecho, não lembro se nessa história ou na próxima, mas tem outro trecho também que eles põem nota. Como eu falo, se você pode aproveitar uma historinha para, além de tudo, ensinar pessoas que não conhecem, é sempre válido. Eu mesmo não conhecia o termo amarelo, que são esses velhos tarados por canteiros de obras aí. Seja nesse caso, parabéns para a Culturama. Como eu sempre falo, eu critico quando tem que criticar, mas se tem que elogiar mesmo, então parabéns para o tradutor da Culturama pela notinha lá. E a sexta-feira 13, tarde nova, de desenho do Silvio Camboni. O Donald sempre se machuca na sexta-feira 13. E os meninos vão tentar proteger o tio. Apesar do tio, durante a história a gente percebe por que ele se machuca. Ele dá muita sopa pro azar. O Encantador de Gatos, do Gorm Transgaldin, do Massimino Tortadiaga Aguilar. É mais um daquelas histórias que o Donald se torna especialista em alguma coisa. Aqui no caso ele entende os gatos. Deve ser muito difícil porque gatos não é tipo cachorro. A disputa filantrópica, também do Conrado Massantuono. E o Tio Patinhas e o Pataconce vão disputar quem doa a melhor obra pro museu. E o Tio Patinhas deixa o Donald de Peninha responsáveis por isso. E a história se desenvolve, é bem uma história divertidinha. Apesar de, como eu acabei de falar, o desenho do Massantuono é no mínimo estranho. Aqui mais uma nota de tradução aqui ele falando. Eles falam que encontrou uma Ibex, ele fala que Ibex é uma cabra selvagem. Espero que esse padrão de notas de tradução se torne um padrão na Culturama. Porque, como eu falo, tradução não é só traduzir, você tem que fazer umas adaptadas. E se precisa explicar também, como foi no caso lá da revista do Mickey, lá da Sala Amarela, né, dos filmes de diálogo. Faltou um textinho, como eu comentei no vídeo. A gente vai aqui para a edição 23. E como eu falei, se a gente elogia por um lado quando deve, a gente também tem que criticar quando precisa, que é o caso aqui da revista do Donald. Eu comentei sobre essa capa no vídeo de unboxing e lá no vídeo, um dos inscritos, ele chamou a atenção, uma coisa que eu também já tinha notado. Eu ia fazer referência ao vídeo do Grande Almanac Disney, mas ele não saiu ainda, apesar de eu ter gravado ele antes desse. Mas é uma coisa que eu vou comentar lá também, que é aqui a Culturama apagou o nome do shampoo aqui e deixou vazio. Eu podia ter escrito alguma coisa, nem se fosse shampoo mesmo. Mas enfim, eu vou deixar para falar mais a fundo de capas lá no Grande Almanac Disney. Se tudo der certo, o vídeo de sexta-feira aí. Mas vamos aqui, Fírulas Aéreas, do Peter Schneinberg, desenho do Francisco Rodrigues Penado. Donald trabalha como guia aéreo, que faz viagens de avião, e ao mesmo tempo tem uma pata que faz acrobacias, aquelas esculturas de nuvens, etc. Igual o próprio Donald já fez lá numa das histórias do Barks. Aqui tem a ilustração que eu elogiei no vídeo de unboxing. Bem legal você ficar olhando aqui, vários detalhezinhos. Infelizmente não tantos detalhes tipo o easter eggs, seria legal se tivesse, mas não tem muito não, mas o desenho é bonito de ver. Olha, a história é basicamente uma viagemzinha de avião, aí depois tem a disputa entre aspas dele com a pata lá. Visita desagradável aqui, o Donald leva o Ron pro veterinário, só que o gato
Não tá muito afim de ir pro veterinário, como todo animal, assim. Roteiro de George Salati e o desenho do Enrico Fatini. O Orbe Mágico do Francis Drake, do Jacques Sparrow, desenho do Miguel Fernandes Martins. O Donald se livra do Silva para investigar um negócio embaixo da casa dele, que ele acha que tem um tesouro lá embaixo. Só que ele acaba chegando numa espécie de mundo enterrado embaixo da casa do Silva. História meio doida assim, mas é legal, é legalzinha. Uma história bem de exploração. O desenho também é muito bom. Por falar em desenho muito bom, aqui a gente tem o argumento do John Kane, o roteiro do Charlie Martin e desenho do Marco Rota. Donald e os meninos acabam viajando no tempo para a época do descobrimento da América. Primeiro para a época do descobrimento da América pelo Colombo e depois, ainda mais atrás, para a época do descobrimento da América pelos Vikings. Essa história é bem legal. E tem os desenhos do Marco Rota, não preciso nem falar, elogiar. E o Marco Rota, ele gosta de fazer essas histórias mais históricas. De tratar do passado, etc. Ele tem várias obras assim, por exemplo, A Noite do Sarraceno, tem as duas histórias daquele Pato Zampata. E o mais conhecido agora, porque a Panini publicou aí um volume, o McDonald, que também é do passado. É um tema que o Rota curte desenhar. Ótima história. A Mentira do Dia da Mentira, do Cari Corrone. O Donald está preparado para fazer pegadinhas de Dia da Mentira com todo mundo, mas só que todo mundo está planejando se vingar dele antes. Inclusive, esse roteiro aqui, ela já teve uma das histórias da Culturamas do ano passado, da reunião de parentes para fugir das pegadinhas do Donald, etc. Enfim, mas é uma história bacaninha, então tá de boa. E fazia muito tempo que eu não falava isso, mas pelo menos em relação a uma revista do Donald. Mas eu gostei dessa edição. Dessa daqui nem tanto, essa daqui tá na média. Não foi ruim, mas também não foi nada demais. Mas nessa daqui eu gostei bastante. As histórias são legais, são bem desenhadas. Tirando as histórias do Fatini lá, que você já sabe a minha predileção por ele. As outras são bem bacanas. E eu gostei. Espero que se torne um padrão nesse ano que tá começando aqui, 2021. As histórias do Donald se tornem um pouquinho melhor, porque o ano passado foram tristes. Se gostaram, se inscrevam aí, comentem o que vocês acharam da edição. Até o próximo vídeo.